Bem-vindos ao nosso tabuleiro! Eu sou o Paulo. Eu sou a Márcia. E hoje vamos entrevistar uma moça maravilhosa. É a Joana Mess. Kellerman Mess. Trava-língua. E daí ela tem uma loja muito bem visitada, conceituada na nossa cidade. Então ela está aqui para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisinhas. Algumas curiosidades, né? Que nós, seres humanos, temos, né? Seja muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Obrigado você, Joana. Nossa, nós estávamos aqui antes de começar a gravação. A Joana fez uma oração. E uma voz angelical, né? Uma calma, uma pessoa que transmite muita paz. Você é uma pessoa de luz, de verdade. Somos todos. Joana, então, o nosso tabuleiro, para quem não conhece, é esse jogo que está aqui no centro. Mas ele é só uma estrelinha que está aqui para poder encaminhar a gente ou direcionar no bate-papo. Porque a nossa ideia é fazer uma troca de conhecimento e também de energias com o nosso convidado. Que vai levar esse conhecimento, essa energia para quem está assistindo a gente em casa, no trabalho, enfim, né? Para direcionamento do jogo, a gente tem um dado, certo? Então, a gente é convidado a jogar o dado e andar as casas conforme o dado indica. E vamos começar o jogo, né, Márcia? Isso aí. Certo. Posso Sua jogar, vez então? de jogar. Então vamos lá. 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Devem pra cá? Isso, aí. 5. Okay, agora, quase. a dona Márcia. Eu sei. Eu tô ansioso pra começar a fazer a pergunta. Será que tu vai perguntar ou sou eu? 5. 5 também, vai Olha, lá. vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. Mas olha aí, a Márcia começa com a pergunta principal. Então, vamos lá? Quem é a Joana? Quem é a Joana, então? Vamos lá. Eu ainda estou me descobrindo, pra ser bem sincera, assim, essa questão do autoconhecimento é um processo infinito, eu acho, sabe? Mas, basicamente, né, eu sou mãe do Pedro, sou empresária da Templo Cristais, sou esposa, sou mulher, né? E multitarefas, como nós estávamos falando antes, assim, né? Faço de tudo um pouco, né? Nessas tarefas, nesses papéis, né? Que a gente assume, né? Basicamente seria, né? Isso, não sei se começo do início a falar a história. Eu ia te perguntar, a Joana veio da onde? Ela é de Espumoso? Então, eu só fui nascer em Tapera, mas eu moro aqui desde o início, né? Desde o segundo dia de vida, sou daqui. Né, meus pais trabalham com pedras, né, com ágatas, que é uma pedra aqui da região, né, o meu pai trabalha mais de 30 anos nisso, então, assim, eu nasci e cresci, né, e em torno das pedras, né, então, eu tenho muito isso desde a minha infância, né, meu pai e a minha mãe sempre tiveram uma loja ali, a minha família, né, até, inclusive, onde eu tinha a loja, agora eu mudei de ponto comercial, né, mas a loja surgiu ali. Mas sempre tendo aquela proposta das pedras no sentido de um souvenir, um presente, um objeto decorativo, assim. Meus pais nunca tiveram, assim, essa visão da energia dos cristais, né? Então, isso veio depois, quando eu tive a ideia de ter a loja, né? Legal. Mas, assim, a minha caminhada, assim, vou ser bem direta, básica ali, né? Eu comecei, na verdade, a parte espiritual e energética na minha vida, eu comecei quando eu comecei no Centro Espírita com 12 anos, né? Eu antes sempre tive essa questão, perguntava aos meus pais, né, algo que eles não conseguiam me responder, né? Eu olhava para as estrelas, pai, o que tem depois? O que tem depois e depois? E eu ficava com umas noias na minha cabeça, assim, eu viajava na maionese, sabe? Com essas questões, assim, o que tem depois da morte? O que é, né? O que tem... Principalmente com relação ao céu, assim, a pessoa extraterrestre já, né? Mas, e aí eles não conseguiam me responder e tal, e aí... eu comecei no Centro Espírita e ali eu encontrei
resposta para muitas e muitas questões, principalmente na adolescência, quando a gente já tem muitas dúvidas, né? E ali eu comecei minha trajetória, comecei nos grupos ali adolescentes, daí logo depois eu já iniciei no grupo adulto, que o grupo adolescente encerrou, né? Então eu sempre estudei com pessoas ali, eu tinha 14 anos, estudava com pessoas de 50, 60 anos, né? Então eu sempre tive já nesse meio assim mais maduro, sabe? E inclusive no Centro Espírita depois eu trabalhei com as crianças, trabalhei por pelo menos 7 anos com as crianças, eu fui prof das crianças naquela época, né? Então, foi um trabalho de muito aprendizado, sabe? E, claro que o desenvolvimento pessoal é em todas as áreas da vida, né? Eu tinha uma questão, ainda tem, né? Uma questão familiar que é muito complicada no meu círculo familiar mais íntimo, que nos impulsionou muito a crescer, sabe? A sair da zona de conforto, porque da forma como a gente vivia a vida, o desânimo chega num ponto, assim, que tu desiste se tu não mudar, né, de visão. Então, o espiritismo me trouxe muita força nesse sentido, a esperança, sabe, da transitoriedade, às vezes, das coisas, né, e tal. A tua família já frequentava o Centro Espírita? Não. Ou foi você Não, a minha família é católica, não praticante, sabe, alguns eram praticantes mas não, eu comecei no Centro Espírita através de uma amiga que me levou, agradeço até hoje, sabe? E eu tava passando por um momento muito difícil da adolescência, sabe? Uma perda ali, uma coisa que tava me machucando muito, eu tava até tendo ideias ruins, sabe? Sim. Então, o espiritismo ali foi a minha salvação, sabe? E para me resolver as minhas questões, para me ajudar a resolver as questões familiares, né? Então, assim, se eu não tivesse encontrado o espiritismo, eu não sei o que seria de mim. Ele me trouxe a base mais firme que eu tenho hoje, que é a base da razão, da consciência e do conhecimento, né? Um dos pilares do espiritismo é a razão, a fé raciocinada, né? Tu não acreditar simplesmente porque alguém te disse, mas porque tem base no que está sendo dito, sabe? E aí eu, né, ultrapassei essa parte, né, do espiritismo. Depois, claro, eu tinha minha vida planejada até meu intercâmbio ali, sabe? Eu fiz... você fez intercâmbio? Fiz. Conta pra nós. Depois que eu me formei em administração, ali com 20 para 21 anos, eu sempre tive na minha vida, eu tenho que terminar a escola, fazer uma faculdade, o que quer que seja, e fazer meu intercâmbio. Eu vou pra Irlanda. Eu fiquei 8 meses morando na Irlanda. Nossa. É um país, assim, Chique. Sensacional, assim, muito místico, sabe? É muito interessante, senti conexão, sabe? Provavelmente já estive lá em algumas vidas, né? Fez muito sentido. E aí, quando eu voltei, eu não sabia o que fazer. Eu tinha planejado minha vida até ali. Joana, até ali. Eu não sei, eu vi um vazio, eu vi uma página em branco. A loja não era planejada pra mim, sabe? E aí, então, eu fui, passou um ano, quando eu voltei do intercâmbio, eu passei o ano mais difícil da minha vida por questões familiares. Foi um ano, assim, que até hoje, só de pensar dói, sabe? Por traumas, assim, pessoais que a gente passou em família. E depois, assim, em 2020, eu conheci, através, né, de alguns amigos, conheci o Alexandre, sabe? E até o Centro Espírita eu acabei não indo mais por algumas coisas que aconteceram, né? Mas eu encontrei a espiritualidade numa forma ampliada, sabe? Então, hoje eu não sou mais apenas espírita, eu sou espiritualista no sentido amplo do holístico, sabe? Né? Tanto que depois eu fiz o reiki, né? Tenho o nível 2 de reiki, que é uma coisa que amplificou muito a minha mediunidade, né? Aposto que quem tá assistindo que tem o reiki já pode perceber a mudança antes e depois do reiki, em termos da mediunidade, né, Marcia? Né? Isso é só para quem faz o curso de reiki. É assim, se a gente comentar, né, Joana? Tá falando porque só porque tem o curso de reiki. Não é, gente, é transformador. É realmente. transformador, sabe? Eu sempre digo, até essa semana eu tava falando com o meu mestre, ele disse assim, Márcia, lembra? Eu disse, eu lembro. Foi em 2018 que fizemos aquele comentário, eu e você. Eu disse. Então, não é nada por acaso, sabe? Eu acho que assim não é nada por acaso. E eu me achei muito no reiki também, sabe? Consegui ajudar bastante, genitor, consegui... Claro, mas só que é um passo se a pessoa quer se ajudar. Sim, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, a gente ajuda, né? Mas assim, depende da pessoa também, né? Né? Mas os canais se abrem pra gente, até pra quem pratica o reiki, não só pra quem recebe, né? Mas... É muito assim, não tem como eu explicar, porque não tem como descrever em palavras. Não tem, é só para quem vive mesmo e quer ser assim, fazer as coisas por merecimento, sabe? Porque não é tipo assim, não é tu ir numa festa,
A festa é você recebe. Tipo assim, aquele canal que vem, você não sabe da onde, mas você recebe todas as informações que tem que ter. Sabe? Aquele Entre fecho si, de luz, sabe? Aquela clareza, tipo assim, sentir que você está acolhida pelas tuas intenções, sabe? No momento que você faz qualquer coisa, assim, e você pede, né? Tudo vai da forma que você pede, sabe? Primeiro lugar você, né? E tudo flui. Não adianta. Isso é bem assim, é bem que a Joana falou. É só para quem tem mesmo esses canais que é mais tranquilo. Porque se a gente vai explicar, não tem como explicar, sabe? Até porque é difícil resumir em palavras essa questão tipo, da energia, né? Eu acho muito difícil conseguir explicar. Por exemplo, eu tô lá trabalhando e de repente me deu um desânimo, uma tristeza. É uma energia que, né? Entrou em sintonia, né? Tu puxou. E não tem como explicar isso em palavras, porque tu só sentiu. Tu sentiu aquilo. Realmente. E às vezes eu mando um WhatsApp pra Márcia assim, Márcia, é o seguinte, ele diz assim, me faz um reikinho. Mas dá certo. E dá certo. Dá certo. Sim. Daí eu vou lá e faço pra ele, daí a pouco diz, faz isso, dá certo. E pronto, batatinha. Mas é muito isso que vocês falaram, a pessoa tem que acreditar também, né? Se eu não acredito, só peço, por favor, né, e tudo mais. Se eu não acreditar que aquilo que eu fizer vai mudar pra mim, não muda, né? Não muda porque tu se fecha pra isso, tu não tá apto a receber, né? E você, quando entrou pro espiritismo, você tinha essa esperança que era ali Eu me encontrei ali. Nossa, foi assim um divisor de águas na minha vida, sabe? Porque desde que eu comecei nos grupos de estudo. Então, eu sou muito curioso com o espiritismo. Então, se tu tem curiosidade, tu participa, assim, pelo menos lê alguns livros, sabe? Porque tu vai encontrar muitas e muitas respostas ali. Já que a Joana falou em livros, deixa eu só pedir assim, qual livros você indicaria para a gente fazer essa leitura? Creio, Paulo, eu já li bastante. Quando eu comecei, né, mas faz muito tempo, eu li bastante livro. Agora dou uma parada. Dei uma parada nos livros, não tô lendo mais. Você consegue se concentrar para ler, Marcia? Mas eu, quando eu pego o livro, eu tenho que terminar uma vez com o livro. Sim. Não, eu imagino a Marcia lendo o livro, sabe? Não, Paulo, também nem tanto. Aquelas palavras. Eu gosto que terminar de uma vez. Eu leio bastante. Mas eu sou assim, eu às vezes pego, se é um livro de história, por exemplo, assim, de um conto, digamos, né? Eu leio o início ali, se conheceram, eu já pular pro final. Pra mim, mas criança daí, Paulo. Não, mas é que às vezes tu pega um livro sabe. que é, por exemplo, um livro de filme, que tem uma história. Sim. Um romance, algo assim. Isso, Então, assim, eu te indicaria, por exemplo, se tu quer ser bem objetivo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é feito através de perguntas e respostas. Então, Allan Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam através dos médiuns. Tem mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, né? Dividido em várias sessões. Então, tu pode focar naquilo que tu quer saber, desde a origem, o que é Deus, perguntam aos espíritos, né? E Deus é a inteligência suprema, superior acima de... agora não me lembro bem como é que é. Inteligência suprema, amor acima de todas as coisas, é uma coisa assim. É a primeira pergunta, que é Deus, tá? Mas depois tu pesquisa melhor. Tem o Evangelho também, que é a parte mais moral da coisa, né? E tem bastante conhecimento no Evangelho. Inclusive, eu faço o Evangelho no Lar toda segunda-feira. Sim, a gente assiste. Não integral, porque às vezes tá na correria. Sim. E tem, assim, eu gosto bastante do livro Nosso Lar, sabe? A sequência de Nosso Lar. É uma série de vários livros do André Luiz, que tem o filme Nosso Lar, né? Ele é uma leitura um pouco mais, assim, um pouco mais intensa, assim. Ele tem vocabulários, assim, mais elevados, assim, eu diria. Então, é uma leitura que demanda bastante foco e atenção, mas é muito conhecimento, assim, muito conhecimento, tem que prestar atenção. E para concluir aquela parte ali que eu tava falando, aí depois que eu voltei do intercâmbio, então, eu tive a ideia de abrir a loja, mas eu não tenho nada me vem à mente para fazer. Então, eu vou organizar a loja aqui, que minha tia até tava fechando e tal, vou voltar, focar nas pedras, né? E eu inaugurei no dia 4 de outubro de 2019. Então, vai fazer 4 anos agora que eu tenho a loja. E até nós estávamos falando antes, né? Eu tava olhando ali as fotos do início da loja, eu tinha praticamente pedras de decoração, sabe? Relógios, porta-copos, essas coisas assim, né? A loja que é a Templo Cristais hoje, inclusive mudou de novo, antes era Jasmine Cristais, hoje é Templo Cristais, depois eu posso falar porque eu mudei. Mas é completamente diferente.
né? Quem assistiu o primeiro dia de loja e hoje, na verdade, a procura dos clientes foi moldando o que é a Templo Cristais, a parte esotérica, mística, dos incensos, dos banhos, das imagens, né? Dos acessórios, enfim, tem bastante coisa para... O meu foco hoje é auxiliar as pessoas a tratarem e cuidarem da sua energia e da energia do seu ambiente, né? Seja com os cristais ou com os outros elementos, né? E aí é isso aí, daqui só cresce, né? Graças a Deus, amém. Joga, Você ficou há quanto tempo na Irlanda? Eu fiquei 8 meses. 8 meses. Muito bom. É muito legal, né, fazer essa experiência. É um sonho também muito de legal. conhecer. É sensacional. Na Irlanda? Transformador. Vários, É que dali dá pra vários, te né? viajar pra vários países, né? Eu viajei pra vários lugares, então é muito interessante, muito lugar. É outra cultura, né? Outra Nossa, é fantástico. Museus, assim, eu tive no Vaticano, visitei os museus do Vaticano. As coisas que tu vê, assim, mudam a tua percepção, assim, de vida, sabe? Amplifica, tu sai do teu mundinho ali, sabe? Vê que o mundo é muito maior, né? Você, como uma pessoa espiritualmente mais evoluída, você percebe uma conexão entre religiões, assim, católica, uma conexão com a espiritista? O espiritismo, eu percebo assim, na verdade, o foco e o objetivo de todos é elevar o ser a Deus, Sim. né? Mas eu acho que tem bastante diferença, assim, né? Nos dogmas e tal, né? Teve muita... eu não vou entrar nessa linha, Sim. né? Porque é muito, como é que se diz... Tem muita divergência de opiniões, né? Tem prós e contras, né? Aí. E eu também hoje não sou 100%, que nem eu falei, 100% espírita, né? Não concordo com absolutamente tudo. Eu acho que tem muita coisa válida, assim. Mas, às vezes, eu acho que o espiritismo, ele tá um pouco restrito no sentido de que ele não considera, às vezes, o reiki, né? Tanto, assim, não fala muito a respeito. Tem outras coisas também. Então, por isso que eu amplifiquei a visão, né? Até para conhecer e entrar em contato com outras entidades também, de Umbanda, por exemplo, que são entidades muito fortes para fazer trabalhos espirituais, e que o espiritismo tem um certo não preconceito, mas algo assim no sentido de não falar sobre isso, né? Um certo, entre aspas, tabu. Sim. Não fala muito sobre isso, sabe? Então, assim, eu preferi... É a minha base mais central de conhecimento, eu busco a razão ali, mas também não deixo de olhar pro lado sempre aquilo que faz sentido no meu coração também, né? Sim, verdade. No coração e na mente, né? Isso aí, Eu vou pode jogar o meu dado. Joga lá. Joga. Olha, eu andei uma casa porque caí na coroa. Caiu na coroa? Eu caí na coroa Tá pra bom. te fazer a pergunta. Tá. Mas eu tava assim com essa questão. Você trouxe uma pedra junto. E eu fiquei Sim. curioso pra perguntar o que é essa pedra. E daí você falou que a primeira loja que você abriu e seus pais também trabalhavam com pedras. Mas era mais ornamental. Isso. Era mais decorativo. Exato. E você que começou, a partir de todo o teu conhecimento, a trabalhar as pedras com energia, né? Sim. Essa pedra que você trouxe hoje, Joana, o que ela é? Essa é uma purpurita. É uma pedra assim. Deixa eu só chegar agora tu comentou Sim. alguma coisa, eu me lembrei assim. Eu nem sempre senti a energia dos cristais. Hoje eu sinto um pouco mais, né? Mas assim, a minha mediunidade antes ali, até uns 4 anos atrás, por exemplo, era praticamente zero, assim. Eu não sentia muita coisa. Me abriu por causa do reiki, sabe? O reiki, então, ele é a partir do reiki, assim, e da prática, eu comecei a sentir as energias, sabe? Que às vezes é bom, mas às vezes nem tanto, né? Mas a purpurita, como eu sinto ela? A purpurita, ela é um cristal de transmutação. Ela é roxinha, né? Ela é púrpura e ela ativa muito o raio violeta. Ela trabalha o raio violeta de transmutação e limpeza energética. E ela limpa os bloqueios. Então, se eu segurar ela aqui comigo, ter ela próxima a mim, ela vai limpar, às vezes, bloqueios mentais, emocionais ou de fala, que acabam me ajudando a me expressar melhor. Eu utilizo sempre ela quando eu faço o Evangelho no Lar também, porque eu sinto que eu me expresso, eu consigo falar aquilo que eu desejo falar, sabe? Verbalizar a minha verdade, sabe, através dela. E ela é um cristal, assim, muito forte para realizar trabalhos espirituais também, de conexão. É muito interessante. Muito interessante. É um cristal fantástico. Eu tenho a minha também, Paulo. Pra quem, assim, é médium, é terapeuta, tem que pelo menos ir lá sentir energia, porque é um cristal diferenciado. E, tipo, por que a pedra, sabe? Eu penso, né? Da onde que vem a energia da pedra? Dos sabe? cristais? Dos cristais, Os cristais, assim, ó, eles têm uma composição molecular diferenciada, né? Os átomos e as moléculas se organizam nos cristais é uma forma geometricamente perfeita, sabe? De acordo, claro, com os elementos que compõem, né? Seja, tem sílica, magnésio, tem muitos elementos, componentes da tabela periódica que compõem os cristais. Por exemplo, esse aqui tem fósforo, magnésio também, e tem mais um elemento que eu não me recordo, que compõe a purpurita, sabe? Então, ela é uma combinação desses materiais e a vibração, e essa organização molecular, né, que é presente nos cristais, ela facilita essa movimentação energética e, inclusive, amplifica
sabe? Então, os cristais, eles são especiais por causa disso, pelos tijolinhos que compõem eles, basicamente, Sim. sabe? A organização, como essas moléculas estão dentro deles, né? Porque a purpurita, né, Joana, ela tem, se você reparar bem nela, parece que ela tem Um brilho. um brilho, que sabe? Não, e uma Tipo, cor única, né? Ela canaliza, tipo assim, o raio divino. Ela é pesada, ela tem ferro, por isso que ela é tem pesada. ferro, Ó, tu viu que ela parece que é brilhinho dela, sabe? Verdade. Ela é maravilhosa. E tem umas veias, né? Sim, uns raios. isso aqui é são outro bem- cristal nela, né? Que tá incluso nela. Eu sempre fui, quando era criança, assim... A gente foi uma vez passear em Soledade. Uhum. Lá tinha uns parentes do pai que eles tinham pedras, Hum. diferentes pedras, sabe? A gente trouxe umas pra casa. E tinha umas que tinham uns cristalzinhos dentro, sabe? Daí eu até fiquei me questionando assim, por que pedra não é tudo igual? Uhum. Né? Tipo, Sim. tudo marronzinha lá, né? Que nem aquelas... Então tem que ter um significado Claro. né, de cada... Depende cada muito dos cristal ser componentes diferente, dela, da forma como ela se formou, de onde ela se formou, sabe? Depende muito, até hoje as pessoas descobrem novos cristais, novas junções de cristais. Tem, assim, centenas e centenas de cristais, não é pouca coisa, sabe? É Meu Deus. muita variedade. E cada um com a sua E uns energia. nomes muito esquisitos também, umas coisas assim muito esquisitas. Mas Eu é recebi assim. dentro da loja essa semana passada a do Mortierita. Meu, Olha só isso. olha que legal. Mas Tem que- a Aragonita Sputnik também, que eu recebi na loja esses dias. É umas coisas assim Essa muito... veio da Rússia. Pode ser, pode ser. Não, mas você viu que bom, Joana. As pessoas, né? Que nem você tem a loja, Uhum. as pessoas têm um ponto de referência também, né? Que nem. Eu me lembro que foi em 2019 que eu pedi para você dessa pedra. Lembra? Uhum. Você, daí Nunca fui tive lá, ouvido falar. daí eu disse, não, que não, né? Mas tranquilo, né? Bem tranquilo, porque ninguém sabe tudo, Ninguém né? tinha ouvido falar desse E cristal. daí, quando chegou, a Joana disse, Márcia, chegou, estou indo buscar a minha. Né? E peguei a minha, também eu tenho a minha assim, na minha bolsa. Uhum. O bom dos cristais, né, Joana, a gente queria usar, que nem, ó, eu estou usando um conjunto lá da loja. Ai, Sim, brinco e sim, colar, que lindíssimo, lindo. quartzo E anel. E anel, Pulseira. olha. Tá toda trabalhada no verde. Toda lá, na saúde. Toda chakra cardíaca, saúde. Então, assim, a gente também pode limpar eles também, né, Joana? Deve. Né, que a Joana sempre, quando a gente vai lá, ela dá sempre... Eu sempre indico, assim, indica dou uma sugestões, limpeza, né, dicas. que tem a pedrinha lá que ajuda a limpar, Uhum. né? Isso. Eu adoro as minhas, sabe? Eu boto quando chove, boto na chuva, pegar da Isso, chuva, eu boto sim, a eu gosto. terra lá, eu adoro as minhas coisas, eu cuido bem. Uhum. Eu não conhecia essa questão dos cristais até a Márcia. Uhum. Até a Até eu Márcia. conheci a Márcia começou a incluir na minha rotina. Uhum. Mas eu acompanho teus stories quando você faz lá do Tempo dos Cristais. Uhum. Eles estavam mostrando as pulseiras outro dia, né? Uhum. Essa é pra atrair prosperidade, essa é pra proteção, Uhum. Isso. né? Você sente na pedra essa energia dela que ela... Sinto um pouco, mas eu sinto, sabe? A finalidade do cristal. A finalidade do cristal, na verdade, tá muito associada também à cor do cristal, a parte da cromoterapia, sabe? Por exemplo, assim, os cristais para proteção. Cristais pretos, marrom, vermelho, sabe? Cristais, assim, para cura emocional. O rosa, para saúde, o verde, né? Para ajudar a meditação, por exemplo, o lilás, o azul, sabe? Então, tá tudo relacionado também às cores, sabe? Que é aquela dos chakras, né? Que tem, Dos chakras, Tá tudo interligado, na Interligado. verdade. É tudo perfeito, né? interligado. Essa questão é naturalmente perfeita, né? Joana, é verdade que não é a gente que escolhe como é que é? É a gente que escolhe a pedra? Ou a pedra escolhe a gente? É aquela que te chamou a atenção, Se né? é aquela que brilha nos teus olhos, É. sabe? Que tu olha lá, tá saltando do monte da mesa tá lá. chamando a atenção, é aquela lá, né? Eu tenho um coração, eu ia trazer um coração, mas eu acabei esquecendo tal do coração. E daí, porque eu ganhei um coração do meu marido, assim, O dele, né? é o dele, mas ele veio de Minas Gerais, aquele lá. Uhum. E daí, quando ele fez aniversário ano passado, eu comprei um coração lá na tua loja, né? Uhum. Roça, bem Uhum. grandão. Eu adoro aquele coração, tá? Uhum. Então, assim, que nem eu disse, qual que eu levo? Daí eu me lembro que eu já disse, Márcio, o que te chamou atenção? Então, não é esse. É o que Sim. chamou atenção. É. É esse. Pronto. Verdade. Né? Isso aí. E sabe, e a conexão é maravilhosa. E, sabe, eu pego na mão, a gente pega, sabe, a gente mentaliza, né, ó, Uhum. que ajuda, né, alguma, sei lá,
vai a tua intenção, no que tu tá pensando, precisando no dia, Sim. né? Isso é muito importante, a forma como os cristais trabalham pra gente, né? Os cristais, eles estão aí, eu sempre utilizo essa palavra assim, eles são bengalas, no sentido que eles nos impulsionam, eles nos facilitam o trabalho. Então, por exemplo, eu tenho cristais para o meu ambiente, né? Ah, Joana, eu quero uns cristais de proteção. Tá, eu vou colocar cristais. Eu sempre digo assim, os cristais devem ser proporcionais ao ambiente, sabe? Não adianta tu colocar uma turmalina desse tamanho para uma sala gigante, sabe? Ela vai quebrar, ela vai saturar, ela não vai dar conta. Então, assim, peças para ambientes têm que ser peças um pouco maiores. Por isso que às vezes eu indico luminários. O tamanho das pedras das luminárias é ótimo para ambiente, sabe? Mas, claro, tu pode ter num bowl, por exemplo, vários cristais, sabe, que podem fazer a energização do teu ambiente, né? Então, para ambientes é essa questão, né? Tem que ser proporcionais e, claro, para a finalidade que tu quer, né? Que nem eu estava falando antes, às vezes para ambientes comerciais ter cristais de proteção e de prosperidade, né? Para quarto, ter cristais que trabalham a harmonia, que trabalham a serenidade, que ajudam a dormir, né? Que trabalham o amor, né? E, por exemplo, para a sala, pode utilizar cristais que trabalham a alegria, a expressão, a comunicação, sabe? Então, assim, para cada cantinho da casa tu pode utilizar um cristal. Né? Maravilha. Eu tenho um pensamento assim, os cristais eles vieram da terra, né? Porque são da natureza. Sim. E que o pessoal sempre fala assim, sabe quando tu toca em alguém e dá um choque? Aham. Dá um estralinho, né? Sim, o pessoal fala, põe a mão na terra, né? Tipo, como as coisas são interligadas, né? Se tu vai analisar, assim, exato. esse pensamento. Porque os cristais, eles são dali, né? Daquele meio. E tu colocar a mão na terra, tu se conecta com... Isso, tu se limpa, na verdade, a terra é um grande imã magnético, né? Então, assim, às vezes botar os pés na terra pra ti se descarregar é uma excelente forma, sabe? Pisar na grama, na terra, a terra vai puxar as baixas vibrações. Isso também dos cristais, né? Por isso que, assim, uma das formas de tu limpar os cristais é deixar no tempo, né? Deixar na terra. Tipo, claro que provavelmente não existe uma receitinha, né? Mas eu devo fazer uma limpeza de quanto tempo dos meus cristais? Depende do quanto eles estão trabalhando. Na verdade, assim, tu vai do teu sentir. Por exemplo, tu tem um ambiente onde tem um ambiente, por exemplo, assim, uma sala de terapeutas, onde tem muita transformação energética, onde a carga é mais pesada, aí limpa todo dia. Isso. Sabe? Precisa limpar. Se tu usa um cristal em ti que tu sente, o meu local de trabalho é muito pesado, limpa todo dia. Né? Seja botando numa selenita. É a melhor forma, a forma mais prática de tu limpar os cristais é colocar na selenita. Porque aí tu não precisa cuidar o tempo e tal, porque tem cristais assim que não gostam de ir pra água, porque eles são cristais mais moles e eles podem quebrar, sabe? A água pode infiltrar, tipo a selenita ou a turmalina, a cianita azul, né? São cristais assim que não gostam de água porque a água infiltra neles e elas podem quebrar. Né? Então, elas são meio porosas. Isso, exato, Tem cristais que não gostam de ir muito ao sol, eles mudam de cor no sol. Se tu deixar, às vezes, uma ametista ou um quartzo rosa, eles vão amarelar no sol. É um processo natural, né? Então, cada cristal, assim, tem que ter um cuidado. Eu sempre indico, né? Se a pessoa me pergunta lá na loja, né? Essa questão. Mas pode deixar, assim, os cristais na terra que eles vão limpar também, né? Não, eu percebi, assim, aqui em casa... Ou lá em casa. Lá em casa. Não, às vezes quando tu chega assim, muito carregado do teu dia a dia. Porque todo mundo sabe, eu trabalho com pessoas. E tu atende pessoas bem diferentes todo dia. Come uma gominha. Faz bem pra pessoas mais carregadas e pessoas não tão carregadas. E tu acaba, às vezes, pegando um pouco dessa energia, né? Às vezes tem pessoas que deixam assim lá em cima, um astral maravilhoso, você sai contagiado. E como tem ao contrário também. E lá em casa... Seguida, olha, umas 2, 3 vezes por semana, a gente quebrava copo. No lavar o copo estourava na mão, sabe? Depois que a Márcia me deu umas pedras que eu tenho lá na minha mesa de centro, a base e 3 cristais, lá do tempo dos cristais, não quebrou mais copo aqui em casa. Viu só, olha só. É um exemplo, né, que os cristais estão trabalhando. Estão trabalhando. Daí agora que ela falou da limpeza, eu pensei, eu preciso limpar os cristais. Isso, tem que limpar os cristais. Eles limpam a tua casa e tu limpa eles. Muito bem. Né? Eu gosto também muito de utilizar, assim, para ajudar no trabalho dos cristais, os incensos e os sprays de limpeza energética também, né? Eles são muito, muito bons, assim, ajudam bastante pra fazer essa asepsia, né? Que a loja também tem, né, Joana? Inclusive, né? Porque que nem o Paulo falou, né? Claro, durante o dia a dia a gente tem contato com muitas pessoas que às vezes estão carregadas e a gente troca essa energia com elas. Às vezes a gente cede a nossa boa energia e isso é um processo, assim, inconsciente, sabe? E a gente absorve dela a negatividade.
Então, assim, pra gente fazer essa limpeza, né? E às vezes a gente leva isso pra casa, que nem tu falou, né? Então, por exemplo, tem o spray de limpeza energética que o Alexandre faz, que ele tem arruda, alecrim e espada de São Jorge. A gente usa direto, seja na loja ou em casa, né? Pra fazer essa limpeza. Porque essas energias, elas vão ficar no ambiente onde tu tá, né? E assim, por exemplo, na tua casa ou no trabalho, tudo aquilo que tu pensa se manifesta no universo, né? Então, assim, se tu tá tendo um dia pesado, se tu tá tendo, assim, vibrações pessimistas, tristeza, angústia, mágoas, isso tudo se forma, como eu chamo, assim, de nuvenzinhas energéticas. É como se tu ficasse flutuando essas vibrações. E aquela nuvem te acompanhando. Isso, te acompanhando. E é isso que tu puxa, às vezes, de muitas pessoas, sabe? Pega uma parte dessa nuvenzinha energética, sabe? Isso vem pra Por ti. isso que, uma vez, faz acho que uns 13, 14 anos já, eu fui numa terapeuta Uhum. lá em Porto Alegre. Que o pai e a mãe me levaram lá e tudo mais. Ele é chique, ele vai... Não, até porque então não se falava muito sobre isso. Não, Agora não. que é uma coisa que tu Hoje tem consegue. bastante. Era tudo um tabu, né? Deus, o pessoal achava que quem fazia reiki era bruxo, né? Uhum. Antigamente era assim. Cuidando com essas coisas aí. É verdade, né? Quem acredita em incenso, são maconheiros, né? Em resumo é isso. Uhum. Mas daí ela falou assim, tu cuida da forma que tu abraça as pessoas. Uhum. Ela disse, porque como tu tá abraçando, da forma que tu chegou aqui e me abraçou, você pegou a energia. Assim, tem Muito que- aberto. É, Foi muito aberto. Isso, você tem que ter muito cuidado com isso. É. E daí que eu comecei a prestar mais atenção, sabe, na forma e tudo mais. Uhum. E às vezes até uma forma que tu... Porque essa nuvenzinha que tu falou, sabe, na hora de abraçar, as nuvens se chocam entre elas, né? É. É aquela troca, Dá uma né? aquela a cruz troca. ali, né? Aquela troca. Uhum. E tem algum cristal que eu posso carregar comigo, assim, que me protege dessa... Sim, tem. A turmalina negra, provavelmente todo mundo já ouviu falar da turmalina negra, né? É um cristal excelente para trazer proteção. Tu pode usar ela como um pingente ou tu pode usar ela como botar no bolso. Tem outros cristais também, como a hematita, que é essa pulseira que eu tô usando. Eu não tiro do braço durante o dia, assim. Ela absorve muita coisa, sabe? Tanto no final do dia, assim, que meu braço tá pesado, sabe? Eu só largo ela na minha tigela de selenita lá. Né? Então, esses cristais... Mas eu tenho a minha também. Até assim, Paulo, com relação aos pingentes, né, de selenita, assim, tem muita gente, quem tem muita sensibilidade não consegue usar, porque a turmalina durante o dia ela vai absorvendo, né, no teu dia a dia ela vai absorvendo as negatividades que, ao invés de bater em você, bate nela, né, isso pode ter pesar o peito, pra quem é muito sensível, sabe, pode trazer a angústia bem pra área central do peito, então pra quem tem bastante mediunidade, eu não indico pingente de turmalina, eu indico pulseiras, porque aí tu tá mais próximo da região umbilical, que é por onde entra muita energia, né, Isso. próximo dos chakras básicos, tu não vai sentir a influência dessas energias, né, até porque os cristais estão ali, vão transmutar. Né? Então, os cristais, eles são aliados diretos na tua proteção. Né? Seja uma pulseira, um pingente, uma pedra no bolso, o que quer que seja. Só assim, não adianta, por exemplo, tu ter uma pedrinha desse tamanhozinho na bolsa, vou te ser sincera, não adianta tu ter uma pedrinha desse tamanho na bolsa, a tua bolsa tá lá e tu tá aqui. Não Não, adianta. Tu tá pedindo um milagre? Sim. Lembra sabe? da TD? Era mais ou menos assim. Primeiro. Claro que Tu achou? assim, funciona muito, essas cristais pequenos funcionam muito como talismãs. Aí assim, é o poder que tu dá pra eles, sabe? A fé que tu coloca neles é o que vai fazer a grande diferença. Então sim, tu pode ter um cristalzinho aqui que ele pode ter uma força maior em virtude da tua fé. Tu pode potencializar em muito a atividade dos cristais, né? Porque aí tu tá colocando energia nele, sabe? Então tá tendo essa troca, né? É bem interessante. A Márcia me deu de presente de aniversário, acho que é a turmalina negra, que tem um cordãozinho pra você colocar no umbigo. Deve ser o quartzo fumê. Porque a turmalina negra, ela não dá roladinha, assim. Eles geralmente não conseguem fazer ela rolada porque ela quebra, sabe? Então, provavelmente é o quartzo fumê ou a batita. Junto com a selenita, que é Sim, aquele... que é aquela que limpa, é o kit de proteção. E daí eu... Não é todo dia que eu uso, às vezes eu esqueço, daí eu coloco ele como proteção. Claro, faço a intenção que ele vai me proteger durante o dia. E quando eu chego de noite, eu coloco ele em cima daquela branquinha pra fazer a limpeza dele. Tenho que limpar a branquinha também? Eventualmente. Só se tu sentir necessidade, senão ela se autotransmuta, ela dá conta, assim. Outro dia eu fui tomar banho, tava com a pedrinha no umbigo, daí tirei, esqueci no banheiro, sabe? E daí o pessoal fala muito que tem energia negativa no banheiro da gente, né? O banheiro, na verdade, é um local, assim, onde tu é de limpeza, né? O ralo, por exemplo, ele puxa muita coisa, né? Então, assim, ele não é um local, assim, de conforto, né? Não é um lugar, assim, que tu deve permanecer. Né, é um lugar transitório. Tu vai lá, tu se limpa, tu deixa as coisas ruins lá,
né? E até porque depois de um banho, por exemplo, tu não se sente melhor energeticamente depois de um banho, então, pra onde é que foi essa sujeira? Né? Foi pelo ralo, ou ficou por ali, né? Isso aí. Não, eu me senti culpado, sabe? Por ter deixado. Mas daí você botava ela lá. Eu diria assim, se sinta culpado se você colocar cristais no lixo. Por favor, não coloquem cristais no lixo. Mesmo se ele quebrar. Dá uma dor, literalmente me dói no coração se a pessoa faz isso, sabe? Meu cristal quebrou, botei no lixo. Não bota no lixo. Joga, devolve pra natureza. A natureza. Joga na grama, bota numa plantinha, joga no rio que seja, sabe? Porque cristais são muito preciosos, independente de quebrados ou não, pra te colocar no lixo. Eles são o princípio de uma consciência, sabe? Então é onde ali o divino começa, sabe? Então não bota no lixo, né? Então, não bota no lixo. Devolve pra natureza. É interessante pensar. Tu tem, né, um cantinho lá na tua casa que tem umas pedras. As minhas plantinhas estão cheias de cristais de quebra, alguma coisa assim. De pedras. Cada pedra tem uma coisa maravilhosa. Sua vez de jogar. E fora, quando eu vou lá no templo, os cristais. Que eu gosto. Outro dia eu mandei mensagem. Márcia, eu quero falar contigo, tá onde? Tô aqui no templo, já vou. 4. E eu agora, né? 1, 2, 3, 4. Minha vez, então, de jogar. Vai. Uma. Eu de novo. Mas eu te fazer uma pergunta. Essa questão de mediunidade, como é que a pessoa percebe que ela tem... Se ela tem, ela vai saber. Vai saber, Paulo. Vai saber porque ela vai sentir. Não, às vezes eu fico pensando, tem pessoas que comentam assim, eu tive um sonho, mas é um sonho, né? Não é questão de... Mas eu tenho uma questão que eu não consigo trabalhar muito a intuição. Existe um cristal que me ajuda a entender a intuição? Tem, inclusive essa aqui. A purpurita ajuda bastante. Tem também a ametista. São cristais, a intuição, cristais que trabalham o chakra frontal e o chakra coronário, que é a tua ligação com o alto, né? Então, tu pode utilizar esses cristais até isso é bem importante, porque assim, como utilizar os cristais, né? Tu pode utilizar eles no teu dia a dia através de um acessório, ter na bolsa, ter no bolso, ter eles na tua casa. Mas tu quer sentir mesmo a diferença na tua vida usando os cristais, é tu utilizar eles diretamente em ti, através de processos terapêuticos, sabe? Por exemplo, assim, tu tem o kit dos chakras, por exemplo. Tem os cristais para os 7 chakras. Então, hoje eu tô precisando, assim, trabalhar a minha intuição. Então, eu posso pegar a ametista previamente limpa e energizada, pode colocar antes numa selenita, e aí tu deita na tua cama e tu coloca o cristal, né, no teu ponto. E aí tu vai visualizar a cor do cristal, seja o lilás, seja o azul, encobrindo aqui a região, né, e banhando a tua região do chakra, seja frontal ou coronário, com essa vibração, né. E aí vai abrindo os teus campos, né, e é um processo, assim, é um degrau por degrau, né. Então, tem processos que facilitam, por exemplo, o reiki, né, que nem nós falamos antes, são processos que abrem o teu campo, né, para as percepções extrasensoriais, no caso, né, mas os cristais ajudam bastante também nesse sentido. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo com a purpurita. Eu peguei essa aqui, inclusive, eu e o Alexandre fazemos bastante trabalho juntos na sala dele, no caso, né, de conexão, para tentar ver as coisas e fazer as nossas próprias curas. E aí teve uma tarde que nós pegamos, eu peguei essa purpurita na mão, e eu nunca tinha sentido dessa forma. Eu peguei ela assim e ela me amoleceu aqui toda a região do maxilar, sabe? Como se eu fosse receber uma incorporação espiritual, sabe? E eu, como sou muito assim, muito racional, muito rígida, assim, não permiti aquilo, sabe? Eu levei até um pouco de susto, assim, me amoleceu tudo aqui assim, sabe? Quando eu peguei ela, assim. E depois eu já voltei. Então ela é um cristal sensacional, assim, sabe? Então eles podem ser... Os cristais são aliados, são essas bengalinhas no sentido, né, de facilitarem o nosso trabalho. Então, por que não usá-los, né? Seria negligência, né? Não utilizar os cristais. É um fato bem curioso de pensar, né? É, bem interessante. Bem Foi, interessante. assim, muito esquisito. Eu já tinha tido, assim, uma experiência de psicografia, não psicografia, mas de sentir toda a mão formigar, sabe? Mas esse processo do maxilar, assim, a mão amolecer, esquisito. Não, interessante, na verdade. É verdade, é curioso, né? Ela tem esse poder de desobstruir os obstáculos. Então, assim, aquilo que, digamos assim, tem uma entidade, por exemplo, que quer falar através de mim, eu ainda sou muito rígida nesse sentido. O Alexandre já é uma pessoa muito mais aberta. Sim. Ele tem mais facilidade. Então, se ele pegar a purpurita aqui, ele vai conseguir passar a mensagem com muito mais clareza, sabe? Até do que eu, porque eu tenho o meu mental que trabalha ali muito, né? Então,
Os cristais são sempre nossos aliados, né? Devemos usá-los. Eu até fiquei com vontade. Tem pulseiras masculinas? Tem. As Tem. pulseiras, na verdade, essas que são com cristais, elas são unissex, né? Unissex. Elas não têm metal nem nada, é só o fio de silicone bem resistente. Então, assim, eu tô utilizando aqui a hematita, por exemplo, que é para proteção energética, né? E a selenita, que já vai ajudar o processo da hematita. Então, essa aqui vai absorver, vai me proteger, e essa aqui vai ajudar ela a limpar já, né? Limpar. Então, eu gosto bastante. Daí não dá pra tomar banho, porque tem algumas que não gostam. Melhor tirar, sabe? Porque tem algumas que não gostam, mas tu São tomar banho sensíveis uma que a- outra vez não tem problema nenhum. Mas eu cuido das minhas, eu não tomo banho com Com elas. elas. Principalmente as que tem fio de algodão, porque o algodão ele vai, né, abrindo, sim, então é. é melhor não. Mas ele vai, né, se porando. Mas se abrir, a Joana... Eu conserto. A gente Mas tá essa tendo- aqui faz, sei lá Uhum. quanto tempo faz que eu tenho. E é incrível, muito incrível, Eu porque adoro assim, essa. Gente, se eu saio sem cadê a minha pulseira? Volta, pega a minha pulseira. Não sei eu o que recebo faz. assim muita pulseira pra consertar lá na loja, sabe? E é nítido assim, eu peço pra você costuma limpar a energia da sua pulseira? Não, eu não limpo. Então é por isso que ela estragou. Tá. Eu tenho a minha pulseira do signo, que é toda de hematita, toda de proteção. Eu não arrumei ela uma vez. Eu tenho ela há mais de 3 anos. Nunca. Você é de que signo? Porque todo dia eu boto ela na selenita. E já teve pessoas assim, que a mesma pessoa, 4, 5 vezes eu tive que arrumar a pulseira, sabe? Porque as pessoas não têm o hábito de limpar. Sim. Então faz muita diferença. É perceptível, assim. Você é de qual signo, Jana? Eu sou de escorpião com ascendente em Ares. Meu Deus, ainda Intenso. bem que é essa identidade. Que legal, É. né, Paulo? Mas eu transcendi aí toda a impulsividade e do signo, enfim. Sou uma pessoa mais calma. Tenho lua em peixes, que me deixa mais tranquila. Isso mesmo. E você, tipo, busca informações sobre horóscopo, essas coisas? Ou não acredita muito? Não. Não. Eu entendo, assim, que às vezes tem movimentos astrológicos que podem nos influenciar, sabe? Que nem dizem portais, etc, né? Eu tive uma visão esses dias que eu pedi a Deus, assim, que me ajudasse a entender o que são os portais, né? Existem 8 do 8, 7 do 7, tem portais, Sim, né? Pra isso, tudo. Sempre tem portal, antes verdade, nunca tinha. Hoje tem portal quase toda semana, É. né? Então, o que são esses portais energéticos? E eu fechei os olhos e visualizei assim, ó. Pense como, é uma visão bem louca, mas só pra gente entender. Como se a gente estivesse flutuando no oceano, digamos assim, só com o peito pra cima, pra fora da água, a gente estivesse lá nas ondas. E aqui em cima tem um galho com uma maçã na ponta. Se as ondas estão paradinhas, tu não vai conseguir alcançar. Mas se tem ondas, tu vai levar um impulso que tu vai conseguir colher a maçã. Foi uma forma muito figurativa para entender o que são os portais. São esses movimentos energéticos que facilitam tu entrar numa frequência para te fazer certas coisas, sabe? Então, assim, tem os movimentos astrológicos, sabe? A energia muda, né? Então, mas não é nada fatalístico no sentido de que o horóscopo diz lá, hoje tu vai ter um dia péssimo. Nada a ver, sabe? É uma questão tua. Tem. Isso a Márcia comentou comigo um dia, eu perguntei pra ela do que ela acreditava, assim. Se tu ler aquilo que é negativo e tu ficar com aquilo na cabeça, aquilo vai se tornar uma realidade, né? Agora, se tu ler uma coisa muito boa lá e tu não acreditar naquilo, aquilo também não acontece. Então, é questão também da força do pensamento, né, da pessoa. É a força do pensamento sem muita resistência, na verdade, né? Porque, digamos assim, se tu quer muito algo, né? Claro que a gente tem que almejar as coisas, tanto materiais quanto nossas conquistas pessoais, né? Mas também não criar resistência no sentido de que eu preciso daquilo. Eu sou uma pessoa um pouco obsessiva nesse sentido, sabe? Eu preciso soltar mais, né? Eu preciso bater metas, etc. E daí tu fica tanto com aquilo na cabeça que tu cria o efeito Zé, não sei se vocês já ouviram falar, que é o efeito da resistência. Pesquisem sobre isso. O efeito Zé não é quando você quer muito... Bota ferver uma água, bota um leite numa jarrinha lá, bota no fogo. Se tu ficar olhando, ele vai ferver? Não, quando tu vira as costas, ferve. É exatamente esse fenômeno de resistência, porque quando tu tá ali, isso os cientistas, na verdade, eles descobriram não faz muito tempo, né, que os átomos, as moléculas, eles mudam de acordo com o observador. Isso aí. O observador tem uma influência sobre o fenômeno. Isso é fisicamente comprovado, né? Então, imagina, é a questão por exemplo, a água. A água, ele é um fenômeno, é um elemento muito fácil de tu magnetizar. E quanto por cento nós somos água? Né? Então, assim, tudo aquilo que tu criar, o teu pessimismo, as tuas crenças, isso tudo tá tão incrustado em ti, sabe? Que é um processo de autotransformação lento.
né? Então, tu fazer todos os dias as tuas afirmações, tu buscar ser no dia a dia mais positivo, isso é um processo que demanda tu ter ali a seriedade contigo mesmo, né? Mas é um processo que vale muito a pena. E não tem volta, sabe? É uma coisa... O nosso caminho é esse, o caminho é a evolução. Se tu não tá na evolução, tu tá parado. Tu tá parado, tá Você fica pra trás. Eu vou só fazer um gancho, né? É que nem a Joana falou, o nosso corpo tem 100% de água, né? Uhum. Átomos, né? Que nem eu digo para as pessoas que a gente tem um convívio, cuide o que vocês pensem, cuidem, porque isso, né, tudo é frequência, gente. Uhum. E a história de tu ficar ali, né, que nem assim, quem engorda o boi como é que é? É o olho do dono, o uma coisa olho assim, do né? dono. Uhum. É a mesma coisa, Exato. né? Então tu vai ter que cuidar, e é a mesma coisa, o que tu pensa, que tu tem que cuidar o que tu pensa. Uhum. Se tu vai trabalhar só se queixando, também daí não adianta ter cristais de Não prosperidade, adianta, não adianta ter cristais de proteção se a tua mente não colabora. Eu penso assim. Claro, eu também fazer um comentário que a gente participou, né, Joana, Enquanto das mulheres. Outra ali da Raquel, sim. A Raquel, ela também disse que a gente não precisa ficar sempre no certinho, né? Uhum. A gente tem que tentar fazer o melhor pra gente se sentir melhor. Porque assim, se você ficar junto com pessoas que só te botam pra baixo, né? A sua frequência também não vai ser boa. Não. Né? Tá num ambiente doentio, né? É, doentio. A gente tem que procurar ficar em lugares que te valorizes, que te dá oportunidade, que aceitam uma opinião sua, né, ou uma troca, dá uma atenção, assim, foi bem bom aquele encontro, né, assim, pra mulher. E ela mostrou a molécula da água quando recebeu amor, quando recebeu... Tem essa experiência. E é tudo assim, que no Reiki a gente aprende. Também. Né, no curso de Reiki a gente, é bem, assim, mais detalhado, que a gente aprende também, então a gente começa assim, cuidar o ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, né, convive. Claro que também. nem tudo é inevitável, né? Às vezes a gente é obrigado a conviver com certas pessoas, né? Mas a questão, às vezes, não é o que te acontece, mas como tu reage ao que te acontece, né? Como tu se protege, né? Utiliza aí os cristais, tem várias formas de tu se proteger, utilizando assim, tu pode vestir o manto de Nossa Senhora, se eu tenho uma conexão com ela, por exemplo, todo dia eu peço pra ela me cobrir com o véu dela, né, tem várias formas, e tu potencializa de acordo com a tua fé naquilo, né, então, tudo conta, né. Falando que os cristais são bengalinhas pra ajudar a gente em processos, por exemplo, assim, se eu quero muito fechar um negócio, ou prosperar no meu negócio, tem algum cristal que me ajuda a ser essa bengalinha, que me dá um pouco de força? Sim, tem cristais que eles podem te auxiliar nesse processo, como a pirita, o citrino, o olho de tigre, sabe? Que são cristais, na verdade, que vão podem trabalhar a energia do teu local de trabalho, do teu negócio, como a tua própria energia. Por exemplo, te trazendo mais vitalidade, mais coragem, mais brilho pessoal, mais autoestima, para tu se colocar a ponto de eu mereço fechar esse negócio. Né? Mas eu sugiro assim que também você chame Deus para ser teu sócio no teu negócio, sabe? Porque às vezes, eu acho que esse negócio vai ser muito bom para mim, mas talvez não seja tão bom assim. Talvez tenha um mais para frente que vai ser melhor ainda, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, mas deixar Deus fazer a dele, sabe? Então os cristais, eles vão auxiliar no processo da prosperidade financeira, mas tem muita coisa por trás, né? Eu inclusive estou num processo de autoconhecimento no sentido de crenças limitantes de prosperidade, né? Eu tô faz algumas semanas identificando várias crenças limitantes nesse processo. E aí não é só os cristais que vão me ajudar, eu preciso de uma terapia, uma constelação familiar, né, um registro acástico, sabe? Pra ser mais direto e mais profundo, porque tem coisas que nós temos que mudar dentro da nossa mente, dentro dos registros do nosso coração. E aí a gente precisa de algo mais, de uma terapia mais intensiva. Os cristais vão ajudar no tratamento, sim, mas às vezes a gente precisa de algo mais, né? Que seja mais pontual, né? Específico. Como a nossa mente é bem profundo o negócio, né? Se tu vai analisar. Né? As pessoas, tanto que por mais anos e anos que os cientistas estudam, eles nunca chegaram a uma conclusão 100% de como o cérebro funciona. Não tem como ter esse... E nem o coração, né? E o coração hoje é sabido que ele é muito mais forte eletro e magneticamente do que o cérebro, sabia disso? Não. Isso, na verdade, é muito interessante vocês saberem, porque às vezes a gente quer tanto algo com a mente,
Só que quando tu descobre, quando tu quer com o coração, quando tu sente no coração, agora eu não vou mentir, depois posso confirmar a informação também, mas 7.000 vezes mais poderoso que o poder mental, o poder do sentir. É sério. Por exemplo, assim, eu quero muito, tem muito sempre esse exemplo, eu quero muito um carro novo. Então o que tu vai fazer? Tu vai visualizar o carro na garagem, tá? Então tu visualiza o carro que tu tanto almeja lá na tua garagem. Tá, mas e se tu sentir? E se tu for lá na garagem e tu sentir que o carro tá lá? Sabe? Tu sentiu o cheiro do carro novo, tu sentiu o barulho de abrir a porta, sabe? Tu sentiu, assim, as coisas, tu sentiu o barulho do ligar do carro. É muito mais poderoso do que tu simplesmente querer mentalmente, desejar mentalmente. Então, quando tu sente no coração, é muito mais poderoso o querer, sabe? Então, só que é um processo mais difícil também. Tu fazer essas sensações se tornarem realidade não vai conseguir numa vez. É um processo, né? Mas pega isso pra tua vida, sabe? Quando tu quer alguma coisa assim, tu sente no coração. E o teu coração não vai mentir. Então, se for algo que faz sentido pra ele vai colaborar e vai auxiliar, sabe? Nessa visualização, Sim. Nesse sentir. Ele abraça e vai junto. Porque, por exemplo, assim, eu quero muito um helicóptero. Não faz o menor sentido eu ter um helicóptero. Eu posso, né, visualizar o helicóptero, Sim. mas não faz sentido no meu coração. Então tem que fazer sentido aqui, sabe? Posso jogar? Minha vez? Pode jogar, tua vez. jogar. Vamos lá. 2. Dois. 1, 2, Márcia. Tá bem Por que certinho. não tá? Mas é que... É que nós temos junto igual, né? Sim. Vamos ver. Não vamos deixar de conversar isso também. O meu é Pergunta. É o vermelho. aqui. Aqui, isso. Olha. Agora é minha vez. Vai. É que hoje tu não fez o reiki no dado. Ela sempre Tem faz. que aham, limpar. ela faz. Limpar, né? ela- Agora eu vou deixar pra ti, passei a vez agora. Ela faz como é que eu disse, uma limpeza da sala, todo. Sim, a ótimo. Márcia. Até depois me lembrem do presente, né? Não vamos esquecer do Vai lá. 1, 2, 3, 4 aí. 4. Caiu pra fazer uma pergunta. Vai. Você, Joana, você foi no. Não sei qual é espiritismo, centro espírita. Espiritismo. Uhum. Você também foi pra fora, né? Uhum. E você falou que abriu a loja com 20. Você foi fazer o intercâmbio com 20. Eu tinha 22 para 23 quando eu abri a loja. Hoje eu tenho 27, vou fazer 27. E é muito legal como a tua evolução já era uma pessoa evoluída, digamos assim, em questão de querer e buscar, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que estão aí com 30 e poucos anos, não acreditam em nada, não querem nada, não fazem nada. Você considera, tipo, essa tua questão de querer, sabe? Essa tua... Uma coisa, tipo, que é divino? Ou você herdou de alguém? Você sempre foi uma criança curiosa, desde pequenininha? Sim, sempre. Sempre foi assim. Na verdade, assim, nós, né, segundo o espiritismo e as crenças espiritualistas, né, nós temos muitas encarnações, né? Então, assim, o quanto nós evoluímos em cada encarnação depende de cada um, né? Então, não significa às vezes eu ter, assim, de tiquinha mais de conhecimento que você, que eu sou mais evoluída espiritualmente. Não tem nada a ver, sabe? Na verdade, é muito... presunção achar que a gente sabe grande coisa, né? Eu sempre, assim, quando acho que eu sei um pouquinho, eu penso assim, eu sou um grão infinito, eu sou um grão de areia em um oceano infinito, sabe? Nada, praticamente nada, sabe? Mas, claro que a gente buscar o conhecimento é essencial, porque a gente vai chegar lá, todos nós, segundo o espiritismo, enfim, estamos destinados à angelitude, né? Todos nós, nossa caminhada tem um início e tem, não um final, mas um ponto até onde o qual a gente vai se encontrar com o divino, vamos ser um, né? Agora, esse processo do início ao, entre aspas, chegada, depende de cada um. Quantos milênios, quantos milhões de anos isso vai demorar, sabe? Então, assim, talvez eu tenha adquirido esse conhecimento um pouquinho, né? Eu tenho certeza absoluta que eu já vim com esse conhecimento, eu estou relembrando, né, porque todo o conhecimento que o espiritismo me trouxe não foi algo assim, uau, nossa, foi tipo, tá, já sabia, sabe? Tipo então, assim, algo que fez sentido, tá, não foi nada assim surpreendente, né, foi algo assim que fez sentido no meu coração, agora respondeu, sabe, aquelas questões que meus pais não estavam conseguindo responder no caso, né, mas... É bem curioso pensar, porque uma vez, tinha na cabeça assim,
que espiritismo era quem, tipo, só acreditava em reencarnação, essas coisas. Mas é muito além desse processo Nossa. todo, né? Sim, nossa, é muito conhecimento. Todos... Não, na verdade, quem pensa no espiritismo pensa muito nessa parte da reencarnação, dos dogmas, até, né, dos processos ali de obsessão, espíritos, enfim. Mas tem muito a parte moral. A moral espírita é belíssima, sabe? Então, assim, tem vários livros que falam sobre o sentimento, a cura emocional, né? Então, assim, é show de bola, assim, o espiritismo, assim, para quem busca conhecimento sobre as coisas do mundo, como o mundo funciona, Sim. e sobre a moral, sabe? Essas duas faces do espiritismo. E foi dentro desse estudo porque é um estudo, né? Dentro do espiritismo é um estudo. Em que momento, assim, as pedras, vou começar a trabalhar com os cristais dentro das energias. Você falou que as pessoas procuravam por isso, né? Você, a loja era para fazer decorativos e tudo mais. Mas o que fez a Joana? Sim, na verdade, assim, eu até busquei muitas fontes no espiritismo sobre os cristais e eu achei pouquíssima coisa. Não fala muito sobre isso. Fala sobre a evolução do ser, da consciência, do princípio vital, do princípio divino, né, que passa pelos cristais, aí passa pelas plantas, passa pelos animais, aí chega ao reino hominal e aí em diante, né. Mas não tem muitas fontes no espiritismo. E quando eu comecei a loja, eu já fui com a ideia, eu vou trazer o holístico, sabe? Mas sem muita base. Eu comprei os livros, eu comecei a estudar, mas eu não saberia exatamente como seria a procura. E a procura foi basicamente isso, sabe? Hoje aí, sei lá, 80% ou mais das vendas são voltadas da loja ao holístico, né? A busca das pessoas nesse sentido, né? Não, mas assim, Joana, mas o conhecimento teu, que você seria a segunda geração, né, da sua família, né? Então, tem toda uma história, né? A loja em si, né, agora tem os cristais, tem uma caminhada. Sim, né? sim. Não é uma coisa que tu começou. Você focou mais ali em 2019, né? Foi em 2019 Isso. que eu abri a loja, no outubro. Eu lembro, tá? Porque eu sou cliente da loja. Sim. 22 anos atrás eu comprei, vou fazer um comentário, eu disse pra Joana que eu ia fazer um comentário. Eu comprei um terço pra dar pro meu cunhado, que ele estava se formando em medicina. Aquele que tu comentou. É um terço, ele é a pedra verde, né? Porque a medicina usa o verde, né? Porque da cura, saúde, né? E quando ele fez 18 anos que ele fez medicina, eu lembrei de pedir pra ele. Eu disse, ele disse, nunca saiu do meu carro. Eu troco de carro, mas o terço tá firme e forte. 22 anos. Agora faz 22 anos que ele tá formado. Ele disse que ele tipo assim, ele gostou muito do presente, né? Então, mas teve uma simbologia, né? Eu dei numa simbologia, assim, de como ele vai lidar com pessoas. Na época não tinha nada de energia, nunca se ouvia falar em energia, não. Mas a minha intenção para aquele terço, na minha intenção como pessoa, eu dei, assim, como ele vai cuidar de pessoas. Sim. Na intenção, a gente católica, né, assim... O terço é uma simbologia, né, de proteção, de cuidado, como é que eu não tenho a palavra certa para dizer, mas ele é um amuleto também. Amuleto de proteção, de visão, né, de ajuda. Então, lá para ele disse que ele gosta muito daquele terço, sabe? E foi da loja dos meus pais dos lá. pais da Joana, também. né? Que na época foi tua tia que me ajudou a escolher. Sim. Daí eu disse, não, eu quero o verde. Então eu dei dentro do... Eu era pequenininha, você eu devia devia ter uns estar 4 anos no máximo. Mas assim, a intenção... Viu, Márcia? Viu? Olha, agora eu tô de aqui. Não, mas é que nem assim, ó, me chamou muita atenção. Eu fui focada numa coisa diferente. Daí tu fez com a intenção e ele recebeu na mesma intenção. E na mesma intenção, então tudo flui, sabe? Então ele tá super bem assim, né? E ajuda muitas pessoas também, a gente sabe, né? Que ele ajuda bastante, né? Né? Na forma que ele pode também, né? Sim. E porque ser médico hoje em dia, a gente, né? Primeiro sempre a gente pede, né? Dizem, né? Que quando a gente vai atender uma pessoa, sempre pede, né? Interferência divino, né? Que ajuda, né? Eu acho que é assim que funciona. Claro, tem as equipes espirituais que trabalham junto aos médicos, junto aos hospitais. Na verdade, tem um outro hospital às vezes, muito maior do que o que a gente vê do lado espiritual, né? Isso aí. Sempre ouvi falar isso,
E da mesma forma que existe essa energia positiva, também existe a negativa, né? Ixi, se tem. Até tonteio a gente às vezes. É. Dá uma não, tontadinha. verdade mesmo. E claro que existe a gente consegue a gente se recarregar com um cristal. Por exemplo, hoje eu tô meio consigo me recarregar minhas energias. Primeiro tu tem que limpar, né? Primeiro tu limpa a tua energia, Sim. seja através de um banho, né? Ou, né, bota os pés na terra. Limpa a tua energia pra depois tu energizar. Né? E tu pode utilizar uma calcita laranja, né? Que é um cristal que tu pode botar aqui no plexo solar. Né? Pode utilizar os cristais dos 7 chakras, pode se autofazer um reiki também. Né? Então, tem várias formas que tu pode utilizar, às vezes, eu gosto muito da selenita, sabe? Porque a selenita ela é um cristal que limpa e também eleva a vibração, energiza. Né? Então, se tu tá com uma dor de cabeça, alguma coisa assim, um aperto no peito, tu pega uma barra de selenita, né? E bota aqui na região, no local. Né? E ela vai te ajudar a dar aquela... que você tem que Sim, não, tu me deu duas. Tu me deu uma que ela eu vi eu te dando pé. Márcia, tu me corrige se porque eu não sou... Como é que diz assim? Não sou leigo do assunto. A Márcia me deu uma base. Sim, a base. Linda, maravilhosa, que tem um contorno todo dourado. Sim. E dela me deu um cristal negro. Sim, de obsidiana, eu lembro. E um branco. Sim, que é a selenita. E ela me deu uma pequenininha brilhosinha que é da pirita. A pirita. Que é da prosperidade. Elas estão juntas. Sim. Lá na sala. Lá embaixo, na minha sala. Eu até então não conhecia as diferenças entre as pedras. Eu chamo de pedra, tu me perdoa. Sim, não, pode chamar pedra cristal. Tu me perdoa muito. Mas eu sinto que as energias mudaram com essas 3 pedrinhas que estão ali. A negra, qual que é a função dela? Tanto a obsidiana negra, a turmalina, a hematita, enfim, são cristais de proteção, que ajudam na transmutação energética, né? E eles estão trabalhando juntos, né? A selenita ali vai trabalhar na elevação e na limpeza da obsidiana, então a obsidiana vai trabalhar a limpeza e a selenita a limpeza da obsidiana, né? E a pirita, no caso, vai trabalhar ali a energia de alta vibração, de riqueza, de prosperidade, de autoestima, enfim. Então, são cristais que, tendo a selenita junto, tu pode colocar eles juntos. Agora, se tu tem só a obsidiana e a pirita, aí eu não te indico muito não, porque a obsidiana vai estar ali carregada energeticamente e vai carregar teu cristal de prosperidade. Então, assim, não é legal, né? Então, tem certos cristais, eu posso colocar todos os meus cristais juntos? Até pode, mas depende da tua finalidade. A selenita é muito importante estar junto, né? Porque ela vai limpar os outros, né? Por exemplo, tu tem um cristal de proteção junto com um cristal de quartzo rosa. Não faz muito sentido, sabe? Porque ele vai contaminar energeticamente, no sentido, sabe, vibracional ali. O quartzo rosa tem uma energia, assim, muito suave, muito delicada, sabe? E ele tá com um cristal com uma vibração ali muito forte, às vezes negativa, porque ele absorveu coisas, então não faz sentido, pode até fazer quebrar o cristal, sabe, de quartzo rosa. Esse de quartzo rosa tu coloca embaixo do travesseiro pra te dormir? Isso, pode ser. Eu boto. Existe um cristal que ajuda a gente a ter uma noite de sono mais tranquila, mais... Tem. Depende, na verdade, tu pode utilizar o quartzo rosa, o quartzo azul, o quartzo branco, que são cristais que ajudam a acalmar, a serenar. Uma cianita azul também, que é a pedra de Arcanjo Miguel, né, que tu pode utilizar também para serenar, mas para trazer proteção, né, e a própria selenita mesmo. Né? Só não usa cristais de proteção escuros debaixo do travesseiro, que pode te trazer, assim, uma agitação mental pro sonho, né? Viu, Joana? Deixa eu te pedir. E aquela do Arcanjo Miguel, dá pra pôr na carteira? Pedrinha, não? Dá pra pôr, sim. Tem pedra do Arcanjo Miguel? Sim, essa cianita azul, é uma pedra azul. Ela é tipo uma pedra, assim, bem... tipo uma lasca. Eu vou atrás dessa. Tu precisa... Não, eu faço oração para Arcanjo Miguel. Eu comecei ontem a minha... Se eu soubesse, tinha trazido pra vocês. Não me é bem... Por falar em trazido, você trouxe um presentinho pra nós. Trouxe um presentão. Então eu trouxe pra vocês aqui um presentinho. Vocês querem abrir? Querem que eu abra? Vocês abrem. Eu vou deixar a Márcia abrir. Sempre eu abri, sempre. Aí eu explico. Pode, o presentinho lá dos tempos cristais. Gente, né, Joana? Não é para ser chata, mas eu tô sempre lá comprando. Sei por quê. Não, é que assim, a gente... mas não só pra comprar, a gente troca bastante ideia, isso, né? Ideia. E às vezes, pode pedir pra Joana, às vezes eu nem compro nada. Eu só vou lá pra mim dar uma olhada. A Joana é uma pessoa... De verdade, você tem uma luz
Obrigada. Nem sabe Puxa aí, o que nós que tem? ganhamos. Olha isso aí, pode falar aquela parte lá que seria bom pra você, que olha. linda. Olha isso aqui, Cláudia. Limpeza Ah, energética. Eu vi vocês fazendo nos Esse é pra nos- vocês passar no ambiente. Passar no ambiente. Passa Maravilha. Olha. Olha. Mas quanto que presente. lindo. Olha que lindo. Abundância, pessoal. Maravilhoso. Muito Cê- obrigada. Você vai ter que explicar pra nós. Sim, Isso. sim, daqui vamos ver. É. Essa aqui é uma drusa de ametista. A ametista, ela trabalha como a purpurita, na transmutação das energias. E a drusa é exatamente isso aqui, são essas pontinhas. Ela é toda cheia de pontas, ela não é uma pedra lisa. Vou botar aqui, depois eu boto no lixo. Ó, ela é uma drusa, cheia de mini pontas de cristais. Então, ela ajuda muito na transmutação, né? Ela capta as energias e transmuta, né? Pra vocês deixar... Essa aqui é uma qualidade super extra, olha só. Uma qualidade bem roxa, uma ametista do Uruguai. Pra vocês deixar ela aqui na mesa de vocês, pra ir trabalhando a energia do ambiente, sabe? Ela vai trazer com bastante aí certeza ela vai ficar transmutação aqui. Dá aquele papel lá. Ela faz essa... A transmutação das transmutação das energias. energias. Aham, as energias né, energéticas Isso negativas, aí, ela... maravilhoso. Esse é um pendente de olho grego. O olho grego, ele tem um arquétipo da proteção contra a inveja, mal olhado, né? Então aqui, por exemplo, ele é um material, ele é uma peça, entre aspas, decorativa, mas o arquétipo do olho grego, a simbologia do olho grego, a gente já sabe, né? É para afastar mal olhado e inveja. E quando vocês colocar ele aqui, quando vocês olhar para ele, vocês vão estar ativando o poder dele, né? Porque isso tem muita relação, por exemplo, com as peças. Você vai comprar um Buda, vai comprar uma Ganesha, o que quer que seja, o poder da peça está muito relacionado à tua fé nele, né? Então ela pode ser só uma peça decorativa, feita, sei lá, de gesso, de marmorite, de porcelana, o que quer que seja. Mas o desenho que tá nela, a figura que tá nela, tem poder por si só, mas quando tu tem a fé nela, tu potencializa em muito o poder. Então, por isso que eu gosto muito, assim, de botar nos cantinhos de energia um Buda. Por exemplo, o Buda, esse aqui é de gesso. Que poder tem o gesso? O gesso não tem, né, energeticamente, assim, Sim. poder. Mas é uma imagem do Buda. O que o Buda representa? A sabedoria, o conhecimento, né? Então, quando tu olha pro Buda, o que tu pensa? Tu pensa em olhar para dentro de ti, na meditação, no conhecimento, na serenidade, no acalmar a mente, né? Então, esse, o que tu pensa ali representa, né, é o que faz o poder dele. Então, esse aqui para afastar as negatividades. E esse aí Isso. é o E que este é o Olha. spray de limpeza energética Olha. para vocês passarem no ambiente, né? Que é excelente. Vocês podem ativar. Eu sempre sugiro o que for assim da natureza de plantas, ativar o elemental das plantas antes de passar. Né? Você pode dizer 3 vezes assim: eu ativo em nome da luz o elemental dessas plantas para fazer a limpeza e purificação energética. E aí você passa. Se você não ativar, ele vai estar trabalhando, mas se você ativar, você vai acordar ali o elemental da planta. Potencializar ele. Né? Porque as plantas, elas foram imersas aqui no álcool de cereais, né? E toda a energia e vitalidade delas passou. Tanto que elas saem, a arruda sai branca do álcool, sabe? Sai. Então, toda a vitalidade ali dela Passou pra cá. passa pra cá. Né? Então, para vocês fazerem a limpeza aí. Porque assim, Deus. vocês estão fazendo um podcast para levar conhecimento para as pessoas e isso atrai muito inveja e mal olhado dos encarnados, mas principalmente o trabalho dos desencarnados. No sentido de que hoje nós estamos numa batalha no astral, né? O nosso planeta, ele tá passando aí de provas e expiações para regeneração. Nós estamos no meio de uma transição que demora aí centenas de anos, começou há muitos anos, mas agora tá para concluir, Isso. né? Daqui a até 2100 no máximo, por ali, é para estar concluída, né? Ou até menos. Depende da nosso desempenho aí. E é uma batalha. No astral, estamos em batalha, sabe? Então, assim, é muito imperativo que nós cuidemos da nossa energia, né? Porque tu vai baixar tua guarda, eles vão estar ali, né? As entidades que te acompanham, os obsessores, né? Ou as baixas vibrações vão estar ali para pegar. Isso aí. Né? É uma batalha feia, mas no sentido de que é pesado, sabe? Mas qual que é o propósito? O propósito de vocês aqui é realmente muito importante. É para levar conhecimento. Então não se assustem se vocês forem atacados. Se vierem pessoas, se vierem, né? Que nem... Às vezes pode acontecer. Então por isso, cristais aqui de transmutação, o spray para limpeza e o óleo grego para afastar a inveja e mal olhado. Tudo para trabalhar a energia, né, da proteção de vocês. Eu fiquei encantado com... Lindos. Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado. A nossa ideia de fazer esse podcast
É porque as pessoas têm, às vezes, não digo preconceito, as pessoas realmente não entendem sobre isso, sabe? Sobre energia. Eu sou uma pessoa que eu não entendo. Eu sei algumas coisas porque me falaram. Mas eu nunca fiz um estudo, nunca fui atrás desse conhecimento, sabe? E daí, conheci a Márcia veio toda cheia da espiritualidade, né? Tipo, dos arquétipos e tudo mais. E disse assim, meu Deus, Márcia, vamos criar um podcast pra falar sobre isso. E vão trazer pessoas que ajudam a gente, quem tá assistindo, a elevar um pouco desse conhecimento, sabe? Porque... Vou falar uma coisa... As pessoas têm necessidade hoje. Tem necessidade, é isso mesmo. E as pessoas não sabem que precisam disso. Às vezes a pessoa sente que tem alguma coisa que precisa, mas não sabe como procurar, sabe? Não que o nosso vídeo vá mudar milhões de pessoas, mas quem a gente alcançar e essa pessoa mudar um pouquinho dentro dela, pra mim já é... Com certeza. Já é um feito gigantesco. Em resumo, assim, uma coisa que é bem chula que eu vou falar, eu digo bem do interior mesmo, uma vez falavam assim, se você for no velório, você não entra com a roupa do velório dentro de casa, você, né? É a mesma coisa, você tá no dia a dia trocando tudo energia... Tudo tem um porquê, né? Trocando energia com várias pessoas, né? Não na mesma onda, né, desse sentimento. Mas é bom saber como fazer pra se limpar disso, pra te se elevar nessa energia, pra te evoluir. Porque, meu Deus, como as coisas fazem sentido, sabe? Realmente fazem sentido. Sim. Né? Os cristais, né? Colocar o pé na terra, tomar um banho, sabe? Num rio que a água te lava. Tudo faz sentido se tu começa a ligar um ponto no outro. Na questão da religião também é assim. Isso é um ser integral, né? Que nem eu digo assim, às vezes quando eu faço o evangelho, né? Tu tem que ser uma pessoa aqui na tua frente e atrás tu tem que ser a mesma pessoa. Isso. Não adianta, não adianta tu querer cuidar da tua energia com cristais, com banho, se com tivesse reiki. como tirar um print dessa frase. Eu juro pra ti, eu fui bem toda. Eu tava assistindo a tua live segunda. E você falou isso, sabe? E eu printei a tela, mas não ficou. O som não ficou. Não, eu bobo, sabe? Mas na hora que você falou, sabe? Eu printei a tela. Depois eu disse, não acredito que eu fiz isso. Viu? Mas é uma coisa que tem que levar pra vida, sabe? Não adianta. E eu digo assim, às vezes, o nosso cérebro, eu tenho esse aprendizado, que ele... Não é que ele foi criado, mas ele tem uma tendência a ser negativa, né? É a cultura, né? É ser negativo. E às vezes eu me pego nessa onda do negativo. Até o... Ser negativo é fácil, na verdade. É mais fácil, mais cômodo. E é confortável, né? Se colocar como vítima, as pessoas vão vir te bajular, vão vir, o que tá acontecendo, né? Quer um chocolate? Vamos fazer um carinho. Vamos passear. Exatamente. Mas é assim. E é bem importante também que o espiritismo traz sobre isso, né? A gente não tá aqui, né, essa história, eu não pedi pra nascer, eu não pedi, implorou pra nascer, sabe? Na verdade, os lugares aqui no planeta Terra são disputados, né? Nós temos um limite populacional e muitos espíritos precisando encarnar. Então, dá valor pra tua experiência, né? Aquilo que tu tá passando, a família, teu primeiro núcleo familiar, tu pediu. Seja por prova, seja por expiação, seja por karma, o que quer que seja, a família é o núcleo onde mais tem karma. Seja a tua família de nascimento, seja a família que tu forma, sabe? São as pessoas com as quais tu tem mais pendências pra resolver, sabe? E claro, dharmas também, no sentido de colheita, sabe? Então, às vezes, como o nosso planeta está ainda a provas e expiações, qual que é o objetivo desse planeta? Provas e expiações. Ou seja, é pra ti, entre aspas, pagar as tuas pendências e pra ti ter experiências de aprendizado. Então, aqui não é pra, né? Tu tem que ter, assim... disciplina no sentido de que não é pra qualquer um, sabe? As nossas experiências, assim, a gente tem que ter garra, sabe? Porque às vezes é bem difícil. Mas o que quer que seja que nós estamos passando, ou a gente criou, ou a gente pediu, né? Ou a gente criou de acordo com as nossas próprias escolhas, ou a gente pediu, né? Pra que nós passássemos, nosso processo de crescimento se acelerasse, né? Então, às vezes, uma doença, por exemplo, né? Se eu tive uma vida, assim, 100% reta, saudável, quando eu tive um câncer, uma expiação, uma provação, desculpa, não uma expiação, uma provação. Pode ser, né? Uma provação. Porque talvez tu tenha que aprender algo, com certeza tu tenha algo a aprender com aquilo. Agora, se tu teve uma vida 100% incorreta, vícios, etc., que tu teve um câncer, poxa, aí é uma colheita. Sim, né? Isso. Mas, às vezes, quando tu não encontra as respostas nessa vida, no caso, primeiro que eu falei, aí a resposta tá numa vida anterior. Muita né? gente... Num pedido, algo assim, né? Que eu conheço, enfim, que passou por um processo desse tipo,
digamos assim, de um câncer, que é difícil. Hoje é bem comum, na verdade, infelizmente. Se tornaram pessoas bem... Os que, digamos assim, se curaram, que hoje estão bem, né? Que conseguiram passar por essa fase, são pessoas bem espiritualizadas. A fé deles é totalmente diferente do que era antes do processo. Pois é. Né? Esse é o aprendizado, muitas vezes. Às vezes veio, né? Não que seja, tipo, veio por isso, mas isso é uma consequência também, né? Do fato de você não ter uma fé, ou acreditar, né? Não trabalhar seu teu lado energético também, né? E às vezes isso acontece, né? Não só em doenças, mas eventos traumáticos, por exemplo, um acidente ou algo assim. A pessoa, eu era uma pessoa antes, hoje eu sou uma pessoa depois disso. Isso me transformou, né? Então, às vezes a gente aprende na marra, não adianta, né? Nós não somos seres que simplesmente aprendemos pelo amor, né? Deus não vem, minha filha, você tem que aprender a ter mais humildade. Então, você faz assim, esse assado, a gente não vai fazer, né? Precisa aí vir um baque para mudar a nossa vida, e aí a gente acordar, né? Isso. E a gente recebe muito a influência do outro lado, né? Que a gente chama do plano espiritual, que nem no caso, né? Do teu problema ali, tu recebeu o auxílio da espiritualidade maior ali, né? Dos teus guias e mentores que acalmaram o teu coração, né? Quando a gente vai nos centros espíritas, a gente recebe o passe, né? E do outro lado, os espíritos de luz nos enviam essa energia também. Né? Então, com certeza, tu tava recebendo essa energia dos espíritos de luz, né? Só que claro que tem o outro lado da moeda, né? Sim. Se tu tá aí na baixa vibração, às vezes tu é usuário, né? Do que quer que seja, de vícios e tal, tem os obsessores que estão ali, né? Te sugando, havendo essa troca energética muito, muito ruim, né? Então, nós estamos aí fazendo sempre esse intercâmbio, né? Tanto entre nós aqui encarnados, quanto entre encarnados e desencarnados, né? Então, não é porque a gente não vê que eles não estão aí, né? Com certeza nós não estamos sozinhos aqui também, né? Tem os nossos guias, mentores, enfim, né? A equipe que acompanha vocês, né? Que essa ideia foi de vocês aqui, né? Mas com certeza esse projeto já estava sendo plasmado do outro lado, né? É engraçado pensar, né? Como é que essa ideia veio, tipo, do nada? Não é do nada. O que é do nada? Do nada né? é tua intenção, é tua intuição, né? Tu disse que não tem intuição, viu? Aqui, ó. Não... Pedrinha começou até o Alexandre falou assim pra mim, acredita na tua intuição. Eu tenho esse... Eu parece que depois que acontece... Sim. Eu sabia. Daí tu identifica, né? Daí que dá, sabe assim, poxa, por que eu não evitei isso, sabe? Quantas vezes a gente não ouve a nossa intuição, né? A nossa intuição, às vezes, é aquela vozinha bem... A tua intuição não grita. Deus não grita conosco. Ela é bem lá no fundinho. Às vezes tem todas essas influências da tua mente e dos próprios obsessores, enfim... Mas Deus fala bem baixinho lá no fundo. E por isso que às vezes a gente não presta atenção. Porque a gente tá prestando atenção no que tá passando aqui na nossa mente, ó. Só que Deus tá lá, sentadinho, quietinho, falando assim, Joana, não faz isso, não vai por aí. E tá lá, né? E tem esses caminhos, né? Que bom que a gente às vezes escuta, né, Paulo? Tem que escutar. Demora um pouco pra nós fazer, né, Eu sou muito, muito grato ao universo por ter a Márcia como amiga, sabe? Que bom. Sou muito grato. É um reencontro aí, né, também. Vamos ver. Sintonias. Eu vou dar risada. Mas é bom esse bate-papo nosso, né? É bom esse bate-papo. E eu tô muito feliz em ter você aqui. Nossa. Fico feliz também. Uma pessoa maravilhosa. E nessa onda de acreditar, de falar e aprender, para encerrar o nosso podcast, o que você pode passar de mensagem para os nossos tabuleirinhos que estão assistindo a gente? Certo. Tu pode, se quiser falar mais pessoalmente, pode ir lá para aquela câmera. Tá. Eu diria assim, como a gente falou antes, né? Você não pode ser uma pessoa na frente e ser outra pessoa atrás. Você é um ser integral 100% do tempo. Então, não adianta você ter algumas atitudes com relação a algumas pessoas e ser diferente com outras, né? Se você é gentil, seja gentil sempre, independente daquilo que te acontece, né? Na verdade, isso tem muita importância. Não é as coisas que te acontecem, mas como você reage a elas, né? E os cristais, sim, eles podem te ajudar muito, seja na tua proteção energética, nos teus processos de cura emocional. Mas a grande diferença vai fazer é a tua parte, né? É o teu mental, o teu emocional, você trabalhar. Porque não adianta você utilizar dessas bengalas se você não faz a sua parte, né? Então, as tuas curas você tem que fazer, né? Seja contigo mesmo, o processo de autoconhecimento deve ser sempre levado muito em conta, né? E as curas que você tem para fazer com você e com os outros, né? Nós estamos aqui por uma razão, um propósito, e é melhor você achar o seu o quanto antes para não perder tempo, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fazer uma conclusão pra Joana. Ai, fiquei sem palavras. O que você falou, Joana,
sabe, assim, maravilhoso. Não tenho nem o que botar, nem o que tirar, é maravilhoso, sabe? Só tenho a agradecer você, sabe, pela tua disposição, pela tua atenção, pelo conhecimento que você passou para todos nós, sabe? E muito obrigado, tá? Só gratidão também. Deixar um pequenino em casa dormindo. Sim. Pedro, né? Maravilhoso, querido Pedro. Gente, encerrando o nosso podcast aqui, se você também tem essa ideia de compartilhar energias com as pessoas, assista nossos vídeos, compartilhe, que é muito legal levar esse conhecimento a outras pessoas, né, Márcia? Fazer essa troca. E se você também, assim como eu, não conhecia cristais, não conhecia as pedras, as suas energias, procure a Joana lá no Templos Cristais. Isso. Tenho certeza que ela vai receber vocês com muito amor, com muito carinho, porque ela é uma pessoa assim, ela é muito querida. Gente, vontade de abraçar, né? Ela é bem legal. Depois a gente abraça. E faça essa visita lá nos Templos Cristais, que você vai conhecer mais sobre energias. Eu vi que você faz stories no seu Instagram. Todo dia. É @... Templo Cristais. Tudo Templo junto, Cristais. acho que tem ponto, templo.cristais, agora não lembro. Mas eu faço assim, eu busco sempre trazer ali o porquê das coisas, né? Todo dia tem conhecimento e tem os produtos, a gente alia os dois, né? Sigam o Templo Cristais no Instagram. E vá lá fazer uma visita. E muito, muito obrigado, né, Márcia? Só agradecer. Eu que Toca o agradeço. sino.